Som. Tá bom. Tá. Deu tempo de fazer nada. Não. Se precisasse, eu estava aqui agora. Som. Ei. Dá pra ver aqui? Dá, né? Dá. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Estão bem? É uma alegria estar aqui novamente. Uma alegria a gente estar junto novamente. A gente tem estado domingo após domingo aqui e tem sido muito bom ver os irmãos juntos, né? Vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia. Vamos ficar de pé, amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos permitiu estar aqui mais uma vez, o Senhor nos permitiu chegar a esse lugar. Te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pelo teu sustento, Senhor. Te agradecemos porque muitas vezes o Senhor pega nas nossas mãos para que a gente possa caminhar e nos ajuda, Senhor, nos momentos que temos dificuldade. Nós somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos pelo Deus maravilhoso que Tu és em nossa vida, Senhor. Te pedimos que a Tua palavra sempre esteja presente em nós, que a Tua palavra sempre nos guie. Te pedimos que a Tua palavra, Senhor, sempre nos mostre. A tua palavra diz que a Tua palavra é luz, lâmpada para os meus pés, é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Que seja assim na nossa vida diariamente, Senhor. Que não possamos permitir, ó Deus, que algum sentimento ou qualquer outra coisa guie os nossos passos ou dirija a nossa vida, mas que a Tua palavra e a Tua voz sejam o nosso guia, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor pela fé. No Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Mais uma vez, pela fé, no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor.
receber todo louvor. Aplauda o Senhor, Ele é digno, amém? Tudo posso em Jesus, meu fiel irmão. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel. Obrigado, Senhor. Digno és de receber todo louvor. Veremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande é o Senhor e muito na cidade do nosso Deus Santo. Alegria, alegria de toda a terra.
Tu és Deus eterno sobre a terra, sobre os céus, sobre a nossa vida. Amém? A gente vai cantar mais uma canção e nesse momento você pode estar participando com suas ofertas, os seus dízimos. Quem está nos assistindo também tem o QR Code na tela, amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar desta glória que tem, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és maravilhoso, Senhor. E apesar desta glória que tem, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem,
não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o teu nome. Amém? Apenas até aí. Curva sua cabeça um minutinho, vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante de Ti, da Tua palavra agora, e de uma maneira muito humilde pedimos que o Teu Espírito nos dê entendimento a respeito dessa palavra, iluminando a nossa alma para que compreendamos aquilo que o Senhor quer falar conosco. E uma vez que entendamos o que o Senhor quer de nós, que possamos colocar isso em prática na nossa vida, de maneira que esse conhecimento, essa verdade, nos liberte de tanta coisa que ainda nos prende, que ainda nos atribula. Pai, essa é a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nesse dia eu quero falar com vocês aqui sobre contentamento. Estar contente. E para falar de contentamento, eu preciso primeiro colocar vocês diante de um contexto que justifica, não é, a importância desse assunto para o momento em que nós vivemos hoje. Em uma das nossas escolas bíblicas, eu mencionei, aliás, não foi em uma das nossas escolas bíblicas, eu estava dando um estudo bíblico para uma outra igreja de um pastor que me convidou, não é, para fazer isso online, e estávamos meditando ali na multiplicação dos pães e dos peixes, não é, aquele milagre que Jesus fez no Evangelho de João, um dos milagres que ele fez ali. E aí eu chamava a atenção para aquele momento em que Jesus diz assim: agora recolham tudo o que sobrou para que nada se perca. E ali eu falei um pouco para aqueles irmãos sobre a questão de economia, não é? Economia. Você vê que Deus abençoou, multiplicou os recursos, alimentou, todo mundo comeu até que se fartou, mas Jesus falou: olha, não vai jogar nada fora. Recolha tudo direitinho, porque isso aí vai servir para depois, não é? Enfim, eu estava ministrando um pouco sobre essa questão de economia. E aí eu disse para aqueles irmãos o seguinte: olha, hoje a nossa sociedade capitalista, ela é voltada para o consumo, não é? É isso. É voltada para o consumo. E todas as empresas, através dos seus respectivos, das suas respectivas agências de propaganda e de marketing, elas criaram uma associação do consumo com o bem-estar. Não é? Tanto é que é muito comum você ver aí em filmes, e até você talvez conheça alguém assim na realidade, não é? Pessoas que estão, mulheres, não é? E estão com depressão, o que elas fazem? Vão para o shopping, vão comprar sapato. Não é? Eu estou dizendo, não estou dizendo que vocês, mulheres aqui, fazem isso, mas vocês já viram muitos filmes assim, e vocês conhecem pessoas que quando está triste, gasta. Não é isso? Gasta. Por quê? Porque a sensação de bem-estar, de adquirir, de consumir, ela está, o consumo associado com o bem-estar. Obviamente que depois a depressão vem de novo, porque vem a conta do cartão, não vem? Ela chega, não tem jeito. A conta vai vir para você pagar de um jeito ou de outro. Mas assim, toda a sociedade está fundamentada nisso, e quer você queira, quer não, esse tipo de conceito, ele ataca você o tempo todo. Quantos aqui não sentem desejo de obter, de comprar algo que, de repente, se você for parar para pensar, você nem precisa? Não é? Tem uma coisa que eu digo assim, e até parece que eu tenho
que eu tenho bronca com a empresa, muito pelo contrário, eu não tenho bronca nenhuma com a empresa, né? Eu sou um admirador da Apple, não é? Da tecnologia, né? iPhones, iPads, né? E essa coisa toda, eu sou admirador. É algo espetacular, funciona, não é? Bonito e tal, aquela maçãzinha dá vontade de você morder ela mesmo, né? Então, enfim, não é? Mas tem gente que é levada pelo desejo do consumo. Você já tem um celular na sua mão que é seu, está pago, é seu, está pago. Funciona, não funciona? Não liga? Liga. Recebe ligação? Recebe. Navega na internet? Faz tudo o que você precisa? Faz. Mas você sente aquela coceira de pagar quase 10 mil reais no iPhone 11, porque o 6 já não serve, tem que ser o 11. Não é? E você sente-se movido por esse desejo, porque aquilo também traz uma sensação de status. Eu ouvi de um jovem que foi minha ovelha dizendo assim: no meio onde eu ando, se você não tiver iPhone, você nem conversa com as pessoas. Elas nem te incluem. Não é? Então nós somos, assim, o tempo todo levados à associação do consumo com o bem-estar, mas o que acontece na prática? Na prática, isso gera em nós um profundo e permanente sentimento de descontentamento. Você nunca está feliz com o que você tem, você nunca está satisfeito com o que você possui, você sempre projeta o teu estado de bem-estar para frente. Quando eu tiver isso, eu vou estar bem. Quando eu conseguir isso, eu vou estar bem. Quando eu conseguir aquilo outro, eu vou estar bem. E saindo um pouco da esfera desse consumo material, não é? Existe o consumo intelectual, existe outros consumos. Quando eu terminar meu mestrado, eu vou estar bem. Quando eu passar no meu concurso, então eu vou ser feliz. Quando eu comprar meu carro. Quando eu casar. Quando eu isso. Aí você vai só jogando para frente, um estado de felicidade almejado que nunca vem. Porque sempre quando você atinge aquilo, você automaticamente é levado, porque essa sociedade capitalista e consumista, ela é também, por natureza, competitiva. Você é ensinado a ser competitivo. Você é ensinado o tempo todo, você é desafiado o tempo todo a ser o melhor dos melhores. Você sempre se vê em comparação com o outro. E é o tempo todo assim. E aí isso cria, na prática, uma crise existencial sem precedentes, porque as pessoas estão vivendo descontentes o tempo inteiro. Estão sempre descontentes. Isso nos afeta em todas as áreas da nossa vida, inclusive nessa área espiritual também. Você quer ver o seguinte? As campanhas de oração, movimentos de oração, pedidos de oração, se você for comparar estatisticamente, você vai perceber que os pedidos de oração, eles sempre superam em muito os de agradecimento. Já reparou isso? Porque nós estamos naturalmente voltados para o que falta e não temos os nossos olhos naquilo que temos, naquilo que possuímos. Vivemos constantemente com essa sensação de que nos falta, e isso tem gerado, não é, muita gente descontente, que vive descontente o tempo todo. Pessoas que são insaciáveis, porque o descontentamento é permanente, contínuo, e elas são insaciáveis. Não há nada que lhes seja oferecido capaz de saciar essa sede, essa fome de obter, de ser, de conquistar, e a pessoa vive nisso. E não é à toa, queridos, agora eu estou
fazendo uma grande costura, né? Uma grande coxa de retalho aqui agora. Não é à toa que o mal do nosso século hoje é a depressão. Porque quem que consegue viver assim? Quem que consegue viver descontente o tempo todo? Quem é que consegue viver apenas com os olhos no que está faltando, no que não possui, no que deseja, mas não consegue? Quantos que vivem assim? Aí não é à toa que os jovens, especialmente, né, os jovens de 18 a 24 anos, cerca de 1/4 deles, 25% deles, pensou no suicídio nos últimos 30 dias. Porque é muito descontentamento. É muito descontentamento. Descontentamento com padrão de beleza, descontentamento, né? Eu nunca vou ser assim. Né? Descontentamento com padrão socioeconômico, cultural, descontentamento de tudo quanto é jeito. A pessoa vive mergulhada nesse descontentamento e aí é por isso que pensa em dar cabo da vida, porque, pelo amor de Deus, né? Ela está se consumindo. E essas palavras que nós lemos aqui em Provérbios, no capítulo 30, são palavras de sabedoria, que é você pegar o conhecimento que você tem e conseguir traduzir esse conhecimento de maneira prática na vida. E esse cara, ele diz o seguinte: 2 coisas te peço, não me negues, antes que eu morra. Aí ele pede a primeira coisa: afasta de mim a mentira e a falsidade. Depois ele pede a segunda coisa: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. E aqui eu preciso observar algumas coisas com você, para que você consiga pegar essas palavras de sabedoria e colocá-las na sua vida, aplicá-las na sua vida, torná-las uma realidade na sua vida, para você experimentar o contentamento. O contentamento. Quer você estar contente. Quer você mudar o foco da tua visão, do teu desejo. Ao invés da tua visão, o teu desejo estar naquilo que você não possui, a tua visão e desejo vai passar a estar naquilo que você possui. E aí você vai mudar esse paradigma e viver contente. E a primeira coisa que ele diz é o seguinte, que você precisa entender. Ele fala assim: eu te peço, 2 coisas eu te peço, não me negues, antes que eu morra. Aqui nós temos alguma coisa interessante aqui sobre o contentamento. Nós precisamos buscar esse contentamento em Deus. Precisamos entender que essas coisas, isso aqui, não é? Outro dia fomos entregar a cesta básica, a menina chegou aqui por último, tremendo, porque ela teve que descer do ônibus e sair correndo, porque um marginal foi atrás dela e ela estava pensando que ia ser assaltada, que iam roubar o celular dela. Né? Você imagina aqui o seguinte: se o meu contentamento está nisso aqui, eu chego ali na esquina, o ladrão leva. E aí? Acabou minha vida? Não é à toa que a Bíblia diz para a gente juntar os nossos tesouros no céu, onde a traça, o ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba, não é? A nossa fonte de contentamento, ela tem que estar no Senhor. É por isso que esse cara está dizendo: eu te peço 2 coisas, não me negues isso, por favor. Aí você percebe que o contentamento é estritamente relacional e não material. Isso muda completamente. A tua relação com Deus é que vai trazer esse contentamento. Na verdade, Jesus disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Ele diz que nos dá a paz que o mundo não pode nos dar. Todas essas coisas nós só encontramos em Deus. E jamais encontraremos essas coisas em qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. E ele diz isso.
A fonte do nosso contentamento está em Deus. A Bíblia é clara quando diz que ninguém tem maior amor do que esse, do que alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. O que foi que Jesus fez? Ele deu a vida. O que há de mais importante e precioso já nos foi dado, e isso é o fundamento do nosso contentamento. O teu nome, o meu nome está escrito no livro da vida, todos nós que o recebemos como Senhor e Salvador. Gente, não tem nada mais importante do que isso. Agora ele diz: eu te peço duas coisas antes que eu morra. E aí a gente precisa entender que o contentamento tem que ser colocado, eu falei da fonte do contentamento, mas o contentamento tem que ser colocado em perspectiva. Quando ele diz: eu te peço essas duas coisas, não me negues antes que eu morra, gente, não é uma coisa pontual que simplesmente acontece. Sabe como é que é aquela coisa assim? Por exemplo, uma coisa pontual: coloquei meu celular aqui. Coloquei, acabou, está posto. Isso é uma ação pontual, aconteceu, acabou, finalizou. Mas quando ele faz um pedido a Deus, e ele coloca esse pedido numa perspectiva de que seja antes que ele morra, ele está mostrando que isso é um processo. Isso é um processo que acontece na nossa vida. Não é alguma coisa pura e simplesmente pontual, uma ação única que é feita. Muito pelo contrário, é algo que precisa perdurar em toda a nossa vida dentro de um processo. Eu me lembro de uma situação interessante em que eu vivi. Eu estava ali pedindo a Deus, enquanto morávamos lá em Porto Seguro, na Bahia. Eu estava passando por um momento difícil e estávamos precisando de um recurso específico, e eu orava e pedia a Deus isso. E é interessante que quando eu terminei de orar, o pastor Roberto, que na época ele era pastor lá em Bento Ribeiro, ele me ligou e falou assim: Rogério, a gente fez aí esse fim de semana um bazar lá pela igreja e tal, e nós levantamos aqui um valor, e aí nós, enfim, fomos orar para ver o que ia fazer com isso, e Jesus falou com a gente que era para mandar para você. E era exatamente o valor que eu estava precisando para aquele momento, não é? Foi uma bênção aquilo e tal. Aí passou, né, há alguns meses, né, porque vida de missionário, às vezes, né, a gente convive com isso várias vezes, né? Não acontece de maneira pontual, várias vezes. E aí eu estava numa outra situação também que envolvia recursos, só que aí eu estava brabo, eu estava chateado, porque havia sido enviado um recurso para mim, mas por alguma razão ele não chegou e tal, e aí aquilo estava me deixando chateado, e eu ali orando e falando ali com Deus, e a resposta de Deus para mim foi o seguinte: Rogério, alguns meses atrás eu não supri a tua necessidade. E aí eu já sabia, né? Vou tomar uma pancada porque estou precisando. Aí o senhor supriu. Aí, por que você acha que agora vai ser diferente? Ou de lá para cá eu deixei de ser fiel com você? Aí eu: desculpa aí, foi mal. Você percebe isso? Que é um processo que você vai aprendendo, que é algo que vai acontecendo na sua vida à medida que as circunstâncias te colocam em prova, à medida que as circunstâncias questionam a sua fé, a sua atitude, a sua motivação. Você precisa colocar, e isso vai acontecendo até que de fato Jesus o chame para que você esteja na eternidade com Ele. Você precisa entender isso, que é em perspectiva, é um processo na sua vida em que você vai aprendendo o contentamento.
E eu estava descontente por quê? Porque mais uma vez eu estava olhando para o que eu não tinha, e eu tinha me esquecido de quem eu tinha. Quando eu coloco os olhos no que me falta em termos financeiros, do que me falta em termos materiais, eu tiro os meus olhos do meu Senhor, do meu Deus, de quem eu tenho e a quem eu sirvo, de quem eu sou. Eu me esqueço disso quando olho para o que me falta. E aí é onde eu deixo de ser contente para viver mais uma vez descontente. Precisamos colocar isso em perspectiva. Quando você olha, continua aqui, a primeira coisa que ele pede: afasta de mim a falsidade e a mentira. Já reconhecemos que Deus é a fonte do nosso contentamento. Já reconhecemos que esse contentamento é um processo que perdura durante a nossa vida. Mas agora nós precisamos lidar com a raiz do descontentamento. Para que a gente possa viver contente, você tem que lidar com a raiz do que te deixa descontente. E a raiz do descontentamento é a mentira e a falsidade. Vamos olhar lá para Gênesis, rapidinho. O pecado original, no Éden. O que a serpente, que ali estava tipificando claramente a Satanás, o que ela disse para Eva? Quando Eva falou, não, esse fruto a gente não pode nem tocar, porque senão a gente morre. A serpente, não é bem assim não. No dia que você comer, você vai se tornar igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E no Novo Testamento Jesus diz que o pai da mentira é o diabo. E muitas vezes nós somos levados a viver na mentira. Porque quando você quer ser alguém que você não é, isso é verdade? Não, isso é mentira. Quando você quer construir uma reputação que não condiz com quem você é no seu caráter, isso é verdadeiro ou é falso? Isso é falso. Quando você é estimulado a aparentar forte, decisivo em todas as coisas, porque o mercado é competitivo, essa coisa toda, você está vivendo de fato uma mentira. Aquilo não é a verdade. Quando você almeja coisas que não lhe dizem respeito, imagina só ser como Deus, que é um troço mais falso do que isso. Nós somos seres tão limitados, tão falhos. Como ser como Deus? Como se projetar para algo que é inalcançável? Aqui, obviamente, essa verdade ela é demonstrada quase que numa hipérbole, né? A coisa é enorme assim, mas, gente, quando você é estimulado a estabelecer metas, objetivos que, né, são irreais, você está sendo induzido a viver numa falsidade. E ao passo que a lógica do Evangelho é completamente diferente. Quando você é fraco, aí que você é forte. É quando você admite, de fato, a sua natureza, a sua condição, aí então o poder de Deus começa a se aperfeiçoar na sua fraqueza. É completamente o oposto dessa realidade a qual nós somos instigados direto e reto. É por isso que, quando conhecemos a verdade nos liberta, porque nos liberta dessa sede de viver na mentira,
de viver na falsidade, de ser hipócrita. E a religião, infelizmente, alimenta isso demais. A religiosidade alimenta isso nas pessoas, que elas aparentam uma coisa, mas elas são outra. E não é à toa que o descontentamento tem se enraizado, porque essa é a prática, a vida fundamentada na falsidade, fundamentada na mentira. E é por isso que ele está dizendo, olha, afasta de mim essas coisas. Afasta de mim o desejo, afasta de mim a gana por essas coisas. De querer viver uma realidade que não existe. Para experimentar o contentamento, você tem que se apegar à verdade. E essa verdade liberta. Essa verdade transforma. Não é? Essa verdade, quando a gente vai até ela, o nosso jugo pesado, todo aquele peso, né, colocado sobre você, ele é aliviado. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Aí depois a segunda coisa que ele pede, não me deixe nem a pobreza, nem a riqueza. Aqui tem algo poderoso para a gente. Eu não sei se você percebe que ele coloca os dois extremos, né? Pobreza e riqueza de um lado, e a pobreza do outro. Você percebe claramente que ele quer se distanciar do radicalismo, daquilo que é radical, daquilo que é extremo. E eu quero dizer ainda mais, aquilo que ele pede para Deus, em termos conceituais, por um lado ele evita o radicalismo, mas por outro lado ele evita também a mediocridade. Porque tem muita gente que não vê problema, não é, em desejar coisas grandes, não é, em metas fantásticas, em, não é, ter um salário de 300 mil reais, não vê problema nisso, né? Mas agora, quando o sujeito diz, não, eu quero ficar aqui mesmo, dependendo apenas da ajuda das pessoas e tal, aí você já vê isso como um problema, né? Já reparou isso? Aí você, não, pera, está errado, está maluco? Vai viver dependendo de doação a vida toda, vai morar debaixo de uma marquise, que isso, cara, está doido, isso não é vida. Mas o cara sonhar com um salário de 300 mil reais, aí você não vê problema. E o que esse sábio escritor, ele diz, ele quer evitar os extremos, o radicalismo, mas quer evitar também a mediocridade, em ambos os sentidos. E ele aponta para o caminho, ele, olha, me dê aquilo que me é necessário, aquilo que é necessário, eu não quero nenhuma coisa, eu não quero nem outra, eu não quero os extremos, eu não quero de mais e também não quero de menos, eu não quero a arrogância, a jactância de achar que sou o melhor de todos, também não quero a mediocridade de me colocar abaixo do potencial pelo qual Deus me criou para ser, eu não quero essas coisas, eu quero aquilo que é necessário. E o que é necessário, isso vai depender muito de um contexto para o outro. Gente, um salário de 300 mil reais é muito bom, né? Ótimo. Se um dia Deus te der a oportunidade disso, show. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Mas o apóstolo Paulo fala, gente, você tem o que comer, tem o que vestir, esteja contente. Eu me lembro do profeta Elias lá com a viúva de Sarepta, né?
que só tinha farinha e azeite. Pelo amor de Deus, 3 anos e meio, farinha e azeite. Foi. 3 anos e pouco, enquanto não choveu sobre Israel, eles comeram o quê? Farinha e azeite. Graças a Deus, sobreviveram, não morreu ninguém. Deus fez chover sobre a terra, aí já não era só mais farinha e azeite, aí tinham outras coisas, aí não veio. Mas naquele momento aquilo era o necessário, e você não vê a viúva reclamando porque Deus só multiplicou a farinha e o azeite. Quando o povo de Israel estava no deserto, Deus derramava o maná, teve um dia lá que eles surtaram de tanto comer maná, não é? Começaram a chorar na porta da tenda de Moisés, pedindo carne, não é? Porque lá no Egito a gente comia carne, porque no Egito tinha os peixes do Nilo, porque no Egito não sei o quê, aquela coisa toda, não é? E Moisés já estava surtando e disse para Deus assim: o que foi que eu fiz? Joguei pedra na cruz? Não é possível que esse povo está aí chorando na porta da minha tenda o dia inteiro. Isso é pesado demais, não aguento esse papo não. Aí Deus falou: tá bom, eu vou dar carne para eles. Ele mandou codornizes, né? As codornas, um tipo de codorna. E mandou tanta, que era para aquele povo comer carne até sair pelos olhos. Até eles ficarem enfastiados, é assim que a Bíblia diz. Eles enjoaram do troço tanto. Aí depois que eles estavam enjoados, aí Deus, né, desceu a burduna na cabeça dessa gente, porque hoje geraçãozinha difícil de se contentar com as coisas. Gente, é engraçado isso, né? Milagres. Eles estavam enfastiados de milagre. Sabia disso? Gente enfastiada de milagre. Era isso que estava acontecendo. É por isso que essas palavras de sabedoria falam: gente, o que você tem é o necessário, seja contente com isso, fique feliz com isso. Olha para aquilo que Deus já tem te dado, olha para aquilo que Deus já tem te proporcionado, alegre-se com isso. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim, ele está agradecendo a igreja por uma oferta que a igreja mandou, né? Aí ele diz assim: não estou falando isso por causa do donativo, né, que eu recebi, né, mas para que o crédito de vocês aumente, porque eu já estou treinado em todas as circunstâncias, eu já sei ficar contente em qualquer circunstância, seja de escassez ou de fartura. Você percebe que o contentamento dele não estava nas coisas. Porque se o teu contentamento está no celular que você tem, e se um dia ele cai dentro d'água, e aí, acabou seu contentamento? Se o contentamento está nas coisas, elas perecem. E aí o teu contentamento perece também. O contentamento dele estava no Senhor, que cuidava dele, tanto na escassez quanto na abundância. Na escassez, para ele não profanar o nome de Deus, e na abundância, para não se esquecer de Deus. Por isso que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que pega esse texto e aplica ele de maneira, né, totalmente equivocada, né? O cara pode comprar casa, carro, empresa, avião, ele pode, né? Agora, depender de uma cesta básica, não, é humilhante. Aí ele não pode. Que aí isso não é bênção de Deus, isso é pecado. Está em pecado. Está pobre porque está em pecado. Para com isso. Sinceramente. É por isso que ele diz: evita o extremo, evita a mediocridade, mas parte por contentamento com aquilo que é necessário. E todas as nossas necessidades, Mateus capítulo 5 fala lá, capítulo 6 fala sobre isso,
Ele sabe do que nós precisamos. Amém? Deus sabe o que nós precisamos. E quando o reino e a justiça dele são a prioridade na nossa vida, o que acontece com aquilo que a gente precisa? Ele nos acrescenta. Ponto. Pode não ser, pode ser lá o azeite e a farinha ao invés da picanha, mas é o que você precisa, e o que você precisa está ali. Para aquele momento, está ali, está suprido. É por isso que ele fala que nós precisamos evitar os extremos. E o contentamento, agora eu quero fechar com isso rapidamente. Falamos que a fonte do contentamento é Deus, né? De maneira muito, muito clara. Falamos que o contentamento é um processo que você vai aprendendo e aplicando durante a sua vida, né? Em todas as circunstâncias pelas quais você vive. Você precisa lidar com a raiz do descontentamento, que é a falsidade e a mentira, que te levam a desejar e a viver numa situação que não é verdadeira, que não é real, e você se alimenta com essas coisas, com o desejo, com a cobiça de querer ter mais, de querer ser como Deus. E agora a gente está falando que o contentamento está em você evitar os extremos, você evitar a mediocridade e você focar naquilo que é estritamente necessário. Mas ele coloca a razão pela qual ele escolhe esse caminho, porque ele diz o seguinte: para eu não suceder que eu estando farto, eu me esqueça de ti e diga: quem é você, Senhor? Ou que, estando pobre, venha a furtar e profane o teu nome. Você percebe que tanto em uma circunstância quanto na outra, seja de abundância ou de pobreza, qual é o link entre uma questão e outra? Quem está em questão em uma situação ou outra? É o relacionamento com Deus. É evidente isso aqui. Ele pede esse contentamento, esse equilíbrio na sua vida, para que a relação dele com Deus não seja afetada. Se tem demais, acha que não precisa de Deus. Se tem de menos, pode vir a agir de maneira que o nome de Deus seja blasfemado, porque age de maneira equivocada. Veja que o problema não está na pobreza como alguma coisa que seja algo que blasfeme o nome de Deus, mas numa atitude a partir da pobreza, que é furtar, que é agir de maneira incoerente com a fé que você tem. A grande chave aqui é esse relacionamento com Deus. É por isso que esse verso 7 começa com uma oração: 2 coisas eu te peço, não me negues, até que eu morra, por favor, não me negue isso, porque para ele a relação dele com Deus é fundamental. Ele não quer viver de uma maneira que ele acha que não precise de Deus. E quanta gente, eu já disse isso aqui algumas vezes, quanta gente que quando está com a vida estabilizada, né, trabalho, está tudo certinho, tal, tem até uma reservazinha ali, se precisar de alguma coisa, a pessoa acha que está tudo bem, e chega num momento de insanidade, de achar que ela sequer precisa de Deus, porque a vida dela está toda organizada. Até que uma viravolta nas circunstâncias acontece, o mundo vira com as pernas para cima, e aí a tua estabilidade já não existe mais. Eu, quando cheguei aqui no Rio de Janeiro, há 5 anos atrás, cheguei com as minhas finanças todas equilibradas, tinha um cascaizinho guardado, bem pouquinho mesmo, mas tinha. Uma mixaria lá, mas tinha. Estava lá, tudo certinho, carro quitado, não tinha dívida com ninguém, tudo certinho, tudo na paz. Já vim preparado para,
Já vi botar a corda no pescoço e apertar assim até sair um meio metro de língua para fora, não tinha problema, mas eu estava preparado para isso, vamos lá. Aí, de repente, pum, minha esposa fica doente, o mundo vira com as pernas para cima. Aquela merrequinha, na primeira consulta, sumiu, foi embora. E aí daqui a pouco começa todo um tratamento e tem que pagar com dinheiro que não tem, e aí a dívida vai aumentando, enfim. Aí por último entra uma pandemia. Graças a Deus que eu não estava confiado naquela minha estabilidade, né? Graças a Deus. Porque senão eu já não tinha mais um fio de cabelo na minha cabeça, a gente ia cair todos. E se colocasse numa situação até um pouquinho mais dramática, já tinha pulado numa ponte, faz hora. Porque tem gente que quando, né, tira o chão debaixo delas, elas se matam. Mas vocês me viram em algum momento desses aí aborrecido, chateado, cabisbaixo, desanimado, reclamando de tudo e da vida? Não. Sabe por quê? Porque esse Deus a quem eu amo, de quem sou e a quem sirvo, esse Deus, ele tem andado comigo pelo vale da sombra da morte. Ele não me privou de passar pelo vale da sombra da morte, mas ele está caminhando comigo. E é por isso que eu não tenho medo. Não é porque eu sou o cara, não, eu sou tão de carne e osso quanto vocês, com as mesmas emoções que vocês têm, mas é a presença desse Deus que não me faz temer, é a presença desse Deus que me encoraja, é a presença desse Deus que me mantém caminhando, e graças a Deus nós já estamos praticamente do outro lado, né? Quase que saindo desse vale já, não é? Para a glória de Jesus, para a glória dele. Quando toda vez que eu olho para a minha conta bancária, né, eu faço isso aqui, eu coloco assim, e aí eu olho para minha esposa e eu digo, está valendo, está ótimo, eu tenho tudo que eu preciso. Talvez alguns, quando olhassem para uma conta bancária do jeito que está a minha, iam chorar desesperado e querer se jogar ou fazer alguma coisa. Eu, pelo contrário, eu olho para isso, não é negação, isso não é negação. Mas é que quando eu coloco ao lado de toda essa dificuldade o valor que tem a vida da minha esposa, da minha filha, a gente tem um teto, gente, o que eu tenho é o que eu preciso. E no tempo exato de Deus, Ele vai cuidar disso aqui também. Amém? Estou muito tranquilo com isso. Muito tranquilo com isso. Sabe o que eu vi Deus fazer esse mês? Esse mês foi um negócio engraçado. Uma das grandes despesas que nós temos é o plano de saúde. E eu não posso deixar de pagar isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. E o plano de saúde vence todo dia 20. E aí chegou no dia 20, e eu assim, falei, Deus, como é que vai ser? Eu tenho que pagar esse troço. Como é que vai ser? Faltavam ainda R$400 para me pagar, do valor que eu tinha para o que tinha que pagar. E aí eu fui acessar o boleto, né? Eu já sabia que não tinha o valor todo na conta,
Mas eu falei, vou ver o boleto primeiro, depois eu vou acessar a conta, vai que Deus já providenciou, não é? Mas aí eu fui acessar o boleto, acessei o boleto, estava lá data 30 de setembro. 30 de setembro? Por que 30 de setembro? Sempre foi 20. Aí fui olhar todos os outros 20. Esse 30, não recebi comunicado, não tinha mensagem, não tinha nada. 30, por que 30? Por que 30? Aí eu nem entrei na conta do banco, porque na hora eu entendi por que 30. Não é? Dia 28 ia entrar um recurso para a Sofia. Dia 28. Aí eu pensei, legal, o dinheiro não está na conta agora, mas ele vai entrar dia 28. E essa é a razão porque esse mês o boleto foi alterado para o dia 31. Eu não pedi. Porque Deus sabe. Ele sabe que eu não posso deixar de pagar isso. De jeito nenhum. Ele sabe. Ele sabia também que eu não tinha. Você sabia disso, que Deus olha para a tua conta bancária? Que isso também é importante para Ele? Sabia disso? Ele olha. E entrou. Eu tenho tantas histórias dessas, porque todo mês está acontecendo alguma coisa desse tipo. Durante essa pandemia, todo mês acontecendo alguma coisa do tipo. Há uns 3 meses atrás, alguém ligou para a Vânia e falou, Deus botou no meu coração para mandar isso aqui para vocês. Era um valor tão certinho que tinha até centavos. E a minha cabeça o tempo todo era o seguinte, com toda essa questão, com toda essa preocupação que é mensal, vocês estão entendendo por quê? Que é um processo? É um processo porque as situações vêm e vão, e você precisa continuar contente. E o contentamento não está no que você tem ou deixa de ter, o teu contentamento está nesse Deus que te ama e cuida de você, e nesse Deus cuja relação com Ele é preciosa para você. Você não quer se esquecer dele porque você está com a tua vida organizada, e tampouco você quer agir de maneira desesperada e de forma que profane o nome dele, porque a relação sua com esse Deus é o que importa. E eu tenho ocupado minha mente com o tempo inteiro de buscar o reino dele, a justiça dele, e deixar que as outras coisas das quais eu preciso, deixar que ele cuide. Como diz aquele hino antigo, né? Um só cuidado, qualquer que seja para você. Né? Como é que é, Ronaldinho? Lembra-se desse hino antigo? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, porque somente um, seria muito para ti. E aí vem a parte do refrão, Deus falando, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Vale a pena a gente encontrar o caminho do contentamento, porque você está contente no Senhor e não nas circunstâncias. Podem vir as circunstâncias, elas quais forem, você vai continuar contente. Pode vir tribulação, provação sobre a sua vida, você continua contente. Pode vir tempos de paz, de bonança, você está contente. Porque você ama e serve esse Deus que está acima de todas as coisas. Amém, queridos? A minha oração é para que essa mensagem encontre lugar no teu coração. E ela começa com uma oração e termina com uma devoção a Deus. E que você saia daqui encorajado a buscar em Deus esse contentamento.
porque isso vai tirar todo esse peso de sobre a sua vida. Você não vai mais gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão, você não vai se sentir pressionado porque você não tem o que todos os outros dizem que você tem que ter. Não é? Alguém uma vez descreveu isso: as pessoas compram algo que elas não têm necessidade para impressionar pessoas de quem elas não gostam. Não é? Então, para que isso? Vamos estar contentes no Senhor. Eu queria te convidar você a se colocar de pé. O pessoal do louvor chega para cá. Eu tenho apenas mais 12 minutos para finalizar isso, se é que a bateria vai deixar. Vamos orar enquanto eles chegam para cá. Depois nós vamos servir a ceia do Senhor aqui. Você que está em casa vai poder nos acompanhar. Pai, obrigado, porque hoje nós somos chamados a experimentar esse contentamento que vem de Ti. E eu oro para que essa palavra dê a todos os que aqui estão, a todos os que estão nos ouvindo aí pela internet, a condição de experimentar esse contentamento em suas vidas. Um contentamento que não é circunstancial, ele é relacional, ele é fruto da nossa relação contigo. Tu és, ó Deus, o nosso maior bem. Tu és tudo o que precisamos. De nada temos sentido falta, como diz o Salmo 23. E é por isso que somos contentes. Não importa se temos muito ou pouco recurso. O que importa é que nós temos o Senhor e Tu és a nossa herança. Tu és o nosso tesouro. E esse escritor de Provérbios aqui, ele nos diz de uma maneira muito clara que ele não quer de mais nem de menos, porque o que importa para ele é o relacionamento contigo. De mais podia fazê-lo se esquecer, de menos podia fazê-lo agir de maneira que não honrasse o teu nome. O que ele queria era o relacionamento contigo, porque Tu és o tesouro. Tu és a vida, Tu és a paz, Tu és a nossa eternidade. E é por isso que, como Ele, nós Te pedimos essas coisas. Afasta de nós a mentira, essa coisa que nos leva a querer consumir uma mentira, uma falsidade, de querer ser algo para o qual não fomos chamados. Tira de nós os extremos, o radicalismo, tira de nós também a mediocridade. Em nome de Jesus. Queremos o que nos é necessário e o Senhor nos basta. O Senhor nos basta. Tu és suficiente. Nenhum outro bem possuo, exceto ao Senhor. Mas já tenho tudo do que preciso. Louvado seja o Teu nome por isso. Ajuda esses Teus filhos e filhas a encontrar o caminho do contentamento. Liberta esses Teus filhos e filhas desse desejo insano, desenfreado por coisas, por situações. Esse desejo desenfreado por uma felicidade que sempre é jogada para o futuro e nunca chega. Isso tem consumido a alma deles. Eu quero orar, Senhor, para que no lugar desse vazio eles sejam preenchidos com a Tua presença. E como uma criança desmamada no colo da mãe, assim se sintam eles na Tua presença, completamente satisfeitos, plenos. Eu oro, Senhor, para que eles recebam de Ti essa plenitude, essa satisfação que só existe no relacionamento contigo. Satisfaça esses Teus filhos. Em Ti nós temos a eternidade. Em Ti nós temos a paz sem fim. Em Ti nós temos a alegria que o mundo não pode dar e nem roubar. Em Ti nós temos tudo. Eu oro, Senhor, para que esse vazio que consome a alma dessas pessoas, que faz com que elas vivam aborrecidas, chateadas, depressivas, que as leva ao consumo desenfreado, tudo isso seja tirado da vida delas, porque o Senhor é quem as preenche. É o Senhor a quem as torna plenas.
Eu oro para que eles sejam completamente visitados pelo Senhor, cheios do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. E Pai, nesse momento que nós vamos participar da ceia, vamos comer o pão, vamos beber o cálice, nós estamos dizendo com isso que tomamos parte daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu quero orar, Senhor, não para que esse alimento nos preencha nessa hora, mas para que a Tua presença encha os nossos corações e nos torne pessoas cada vez mais plenas e satisfeitas. Porque o que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. E eu oro, Pai, para que nesse momento nós estejamos nos apropriando da satisfação que há em Cristo Jesus. É a oração que fazemos, Pai, no nome de Jesus. Tomem nas suas mãos o pão e o cálice. Você que está em casa também pode fazer isso. Disse Jesus: esse é o meu corpo, vamos comer dele todos. Depois de haver ceado, também tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, vamos também tomar todos. Vamos orar agradecendo ao Senhor com a nossa diaconisa Denise. Fazer em comunhão, é para fazer com o irmão, é para fazermos juntos
me lembrando aqui da mulher samaritana. Jesus disse assim, ela foi lá buscar água, e ele disse, olha, quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Isso é satisfação, isso é contentamento. E eu queria que você, ao ir para casa, experimentasse em Deus esse contentamento para a sua vida. Amém? Contente-se no Senhor. Ainda que em alguns momentos seja apenas a farinha e o azeite, mas é bênção dele. Contente-se. Seja na escassez, seja na abundância, esteja contente no Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Amém? Eu espero ver vocês aí próximo fim de semana. Acompanhe aí tudo que a gente tem feito também pela internet. Tem a escola bíblica que você pode acessar. Tem muita coisa boa aí para você. E nós vamos encerrar agora com essa última música que estávamos cantando. Vamos terminá-la, não é? E aí depois a gente tá encerrado por hoje. Que Deus te dê uma semana de bênção, de vitória. Que Deus te dê um tempo na presença dEle, onde você supere as tuas dificuldades, as tuas crises, as tuas faltas, para experimentar a abundância de contentamento, de paz, de alegria que há na presença de Deus. Que há na presença de Deus. Amém? Pai, obrigado por esse culto, por cada pessoa que está aqui conosco, por todas essas que estão nos acompanhando pela internet. Abençoe elas de maneira profunda e que o contentamento de Ti possa inundar esses corações e libertar todos desse descontentamento que tem consumido e destruído tanta gente. É a oração, Pai, que nós fazemos, certos de que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo e o poder do Espírito de Deus esteja sobre toda a igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diga amém e amém. Vamos louvar o Senhor.